Eu sou Rosa Formiga e você está no Família na Real. Esse podcast ele é voltado às relações familiares e afetivas, seja no contexto jurídico ou psicológico. Se esses temas te interessam, pode entrar para o nosso bate-papo e já pega sua xícara de café. Gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. Nosso episódio hoje está super especial. Eu tenho um convidado, um amigo querido, e nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, que é o direito das famílias e o autismo. E já peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações. Todas as sextas-feiras nós temos episódios novos. E o nosso querido convidado hoje é o Elton Costa. Ele é servidor do Tribunal de Justiça do Maranhão, compõe o gabinete da Terceira Vara Cível da Comarca de Caxias, Família, Sucessões, Tutela, Curatela, Infância e Juventude, mestre em Direito e Gestão de Conflitos pela Unifor, especialista em Direito de Família e de Sucessões, ESA Piauí, especialista em Direito Processual das Famílias e das Sucessões, Distrito Federal, ATAME, eu acho que é assim que se pronuncia, doutor Elton, membro consultor da Comissão Nacional dos Direitos dos Autistas, da ABA, e é pai de autista. Então, doutor Elton, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o nosso convite, falar sobre um tema tão importante e relevante como é o autismo. E vou lhe chamar de Elton, que é um amigo querido desde já. Primeiramente, gostaria muito de agradecer ao seu convite e a oportunidade de nós dialogarmos sobre essa temática. São dois temas, né, extremamente relevantes, é o direito das famílias, né, e a sua interseção, sua parceria com o autismo. Sim. Você, na sua carreira profissional, certamente já deve ter se deparado com alguns casos, né, e eles estão cada vez maiores, e a tendência é que isso realmente cresça, né? O número de demandas relacionadas aos autistas cresça não só na seara educacional, de saúde, mas as demandas envolvendo, né, que a nossa área de atuação mais específica, o direito das famílias. Com um número crescente de diagnósticos, por óbvio, essas demandas também crescerão no sistema de justiça familiar. E a defensoria é uma grande porta de entrada, né, do sistema de justiça, né, para atender os seus assistidos, enfim, as pessoas que buscam o acesso à justiça através da defensoria. Então, você já deve ter se deparado com isso, e é um diálogo extremamente necessário, né, que nós precisamos fomentar para que mais pessoas, né, tenham conhecimento e possam se capacitar nessa temática. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação imensa estar aqui. E Elton, até aproveitar aqui para dizer para os nossos seguidores que eu estou muito rouca, pedir desculpa, tenho dispensado, assim, usado muito a voz, tenho tentado tratar no fono, desde já peço desculpa, mas estou aqui com o microfone e espero suprir aí um pouco da rouquidão. Mas, Elton, antes da gente entrar aqui na parte do direito das famílias, o Elton ele tem um trabalho importantíssimo no Instagram, chama Elton Costa, o Ilustre, não é isso, Elton? Isso. E eu vi que ao longo do tempo você foi se especializando cada vez mais nessa área do autismo. E aí eu gostaria que você trouxesse aqui para a gente o seu depoimento pessoal como pai de uma criança autista no que tange aos direitos, a essa necessidade que você viu de trazer mais informações às pessoas, né, que também vivem isso, porque eu noto que é uma causa pessoal, é uma causa de amor que você nos traz. Como você bem contou, eu sou servidor judiciário, né, do Maranhão desde 2006. E há pelo menos uns 4, 5 anos, a nossa filha, minha filha, né, minha esposa, a Mariana, ela foi diagnosticada com transtorno do espectro autista. E, por coincidência, a vara onde eu atuo, a terceira vara civil da Comarca de Caxias, ela havia perdido, por um espaço de tempo, a competência de infância e juventude. E quase que concomitantemente ao diagnóstico da minha filha, a competência nos retornou. Então começaram a surgir lá na vara as demandas relacionadas à questão, o que predomina
né, na seara do direito dos autistas são as demandas de saúde, né, especialmente contra os planos de saúde, a questão do rol, né, do que deve ser coberto, que o plano tem que cobrir ou não. Está tendo, inclusive, agora uma enxurrada de cancelamentos, né, e as questões educacionais, acompanhamento escolar, etc., né, a inclusão de fato. E por conta do diagnóstico, eu comecei a estudar, né, a tentar entender, na condição, primeiramente, de pai, para auxiliar a minha filha, mas também comecei a perceber que os casos de as questões relacionadas ao direito de família, como pensão alimentícia, guarda, convivência, começaram a chegar, e lá, na análise das petições, eu comecei a perceber que estava lá, inserido nesse contexto, normalmente, né, uma criança inserida no espectro, uma criança autista. Então, eu comecei a afunilar esse estudo, né, comecei a guinar o meu campo de estudo para essa interseção, né, entre o direito de família, as questões relacionadas ao direito de família, as ações de família mais especificamente, que é a minha área de atuação, e as peculiaridades, as particularidades do autismo, né? E, assim, aproveitando esse gancho, Rosa, é interessante que a gente pontue que ainda, e infelizmente, o nosso sistema de justiça ele não incorporou, né, tecnicamente falando, o conhecimento necessário para lidar com essas demandas, né? Infelizmente. Então, eu converso com colegas, como você viu, doutor, eu sou membro consultor representando o Maranhão, da Comissão Nacional de Direitos Autistas da ABA, então a gente conversa com colegas de todos os estados. E imaginemos, se nas varas onde se discute saúde, educação, não se tem do lado de cada balcão o conhecimento necessário ainda, imaginemos como isso está na seara das varas de família. Sim. A falta ainda de... Isso. Imagino. Então, assim, tudo que a gente, além de você ser um expert na área de família, você está vivenciando isso. E quando a gente vivencia, a gente sente não só as dores, mas a gente sente também essa necessidade de informar as pessoas, né? Que você percebeu, porque nós sempre vemos aí a dificuldade que muitas mães sentem. De fato, é uma demanda que aumenta a cada dia. Então, eu estou entrando aqui, adentrando no, né, no direito das famílias, eu queria que você falasse um pouco sobre a pensão alimentícia em relação à criança autista e como funciona. E no que e a gente sempre vai fazendo esse link aqui, diferenciação em relação, né, às crianças que não têm esse diagnóstico, vamos dizer assim. Inclusive, fique bem à vontade sobre denominações, né, porque a gente sabe, eu que faço psicologia, essas denominações vão se alterando ao longo do tempo e tornando-se cada vez mais inclusivas, né? Tem alguns transtornos que antes eram chamados de uma forma e agora de outra, então a gente tem que aprender isso também, porque nós profissionais, nós temos que saber receber todo tipo de situação e acolher as mães e as famílias que vivem isso. Eu vou tentar ser o mais simples e didático nas terminologias, porque tenho certeza que o seu canal, além dos Sim, profissionais do direito, ele também alcança, né, as pessoas que não são do direito. Então, aqui a isso, gente está falando da temática, tem possibilidade, certamente será assistido por mães, pais, né? Então, isso. mas em termos bem simplórios, a gente pode chamar, tá, as pessoas autistas, pode denominadas como neurodivergentes ou neuroatípicas, né? Para fazer essa distinção. Então, quando eu Sei. falar, por questão didática, quando eu falar de neuroatípico ou de pessoas atípicas, eu vou estar falando das pessoas autistas, e quando eu falar de pessoas típicas, eu vou estar falando das pessoas que não estão inseridas no espectro, tá bom? Sei, Então, sei. em relação à pensão alimentícia, obviamente a regra basilar, né, você sabe muito bem, não deixa de existir. Vai ser aferida a questão do binômio, sempre necessidade de quem pede e a possibilidade de quem vai pagar. Isso aí o sistema, o juiz, ele não tem como se furtar a essa análise. E durante muito tempo, você deve ter vivenciado isso, né, na sua prática forense, enquanto defensora, o que se suscitava? Vamos lá, o filho ajuizava uma ação de alimentos, apresentada pela mãe ou assistida, enfim, em face do pai, em desfavor do pai. E se esse pai, porventura, já pagasse pensão ou tivesse outro filho,
O argumento que ele usava em sua defesa era o princípio da igualdade entre os filhos, entre os irmãos, lá do 227, parágrafo 6º, se não me engano, da Constituição Federal. Né? Ou seja, não pode haver isso, 227, parágrafo 6, não pode haver tratamento, não pode haver diferenciação entre os filhos, entre os irmãos. Então, durante muito tempo, o que acontecia? João, vamos exemplificar. João, filho neuroatípico, ou seja, pessoa autista, ajuizava a ação em desfavor do papai João, e o papai João me diz, olha, mas eu já pago pensão aqui para o seu irmão José, de outra situação, de outra relação. O que é que o juiz fazia? Nivelava, né? Colocava, fixava o valor da pensão alimentícia em valores iguais ou bem aproximados, respeitando o princípio da igualdade dos irmãos. Essa discussão, né, essa questão de se ter um olhar diferenciado para a criança autista por conta das suas particularidades, e aí não só os autistas, todas as crianças neuroatípicas, né, com outras síndromes, com outros transtornos, enfim, as crianças inseridas no pessoas com deficiência. Então, essa discussão começou a surgir e chegou até o STJ. E em 2018, no RESP, eu vou até ler aqui para vocês, em 1.624.050 de Minas Gerais, de relatoria da sempre brilhante ministra Nancy Andrighi, julgado em 19 de junho de 2018. Ela nos trouxe o seguinte entendimento, que esse princípio da isonomia, da igualdade entre os filhos ou irmãos, ele pode ser relativizado. Em que sentido? Que devem ser observadas as particularidades de cada caso, e naquele caso em que um dos irmãos tiver necessidades diferenciadas daquele outro, esse princípio pode ser relativizado, ele não vai ser afastado, ele não deixa de existir, mas ele vai ser relativizado, e o juízo pode, aqui eu acrescento, deve fixar valores de pensionamento diferentes, respeitando essas necessidades diferentes. Então, por conta do espectro do autismo, se está demonstrado, obviamente, que por conta do diagnóstico, os gastos dessa criança autista são diferentes daquele seu irmão que é neurotípico, ou seja, que não é autista, o juízo pode dizer, olha, papai, eu entendo que você já paga X de pensão para o filho José, que é típico, mas eu vou relativizar o princípio da isonomia para os filhos e fixar um valor um pouco maior, porque o seu outro filho, que é autista, tem gastos maiores e precisa que você contribua de uma forma, né, com um pensionamento maior. Então, a partir de 2018, isso foi incorporado pelo nosso sistema de justiça e, repito, o juiz ele deve fixar esse pensionamento diferenciado, respeitando essas particularidades da criança autista. Inclusive, Elton, eu estou com um caso presente mesmo, em que a mãe acabou de receber esse diagnóstico e ela está até querendo dar dita inicial, nesse sentido, né? E aí a gente sabe que tem aquela máxima de que o princípio da igualdade é exatamente tratar desigualmente os desiguais, né? Então isso não vale somente para a criança autista, ou seja, existe na sociedade, de forma equivocada, esse sentimento de que todos os filhos têm que receber pensão e pensões iguais, e na verdade a gente tem que analisar caso a caso, né? Então, uma criança que tem ali que tem que usar um medicamento contínuo, uma criança que tem intolerância à lactose, uma criança, enfim, que estuda numa escola diferente da outra. Então, são várias situações que podem acontecer, né, que pode vir a ter essa diferenciação da pensão. Mas aí eu lhe pergunto, eu vi você dizendo que a mãe ou a representante da criança autista, ela tem que provar que existem essas divergências, ou seja, que essas, vamos dizer assim, o que ela vem ali arcando daquela criança é diferente. Existe essa necessidade realmente de se provar, ou basta que se prove que é autista, que o juiz não, já vai receber uma pensão diferenciada? Eu te pergunto justamente, né, porque tem os casos
que a gente já sabe que tem que analisar caso a caso, e aqui eu já estou tentando trazer essa informação para que as pessoas não achem que teve filho, teve 3 filhos, cada um tem que receber 10% igual de pensão. Isso já muda entre os filhos que não são autistas. Então, por isso é que eu quero trazer essa informação para a criança autista. Exemplo, essa mãezinha foi na defensoria, ela disse, olha, eu tenho que ir à psicopedagoga, eu tenho que ir... Aí ela foi dizendo uma série de situações que ela teria agora que passar. E aí a minha pergunta é uma presunção absoluta de que é, o diagnóstico já tem que ter uma pensão diferenciada, ou eu tenho que trazer de fato aos autos tudo isso, né? Até para que se fixe o quanto, né? O quanto em relação à pensão. O simples fato do diagnóstico já traz consigo uma presunção de um gasto diferenciado. Tá? O simples fato do diagnóstico. Então, já juntou aos atos do processo o diagnóstico, o laudo do neuro, do psiquiatra ou do pediatra, comprovando, atestando esse transtorno, né, do espectro do autismo, já se presume que o gasto vai existir. Então, por quê? Porque normalmente o que é que o médico assistente ele faz? Ele já encaminha para as terapias da ciência ATA. Então, por isso que você disse aí, né? Não, porque em breves linhas, ó, o transtorno do espectro do autismo ele tem impacto significativo na comunicação e na interação social. E aí a gente entende a comunicação não necessariamente a comunicação verbal, mas a Sim. comunicação no espectro mais amplo, né? Um aspecto mais amplo, melhor dizendo. Então, ela pode verbalizar, mas ela pode... Aquele exemplo clássico da criança que não olha nos olhos, né? Uhum. Aquele estereótipo clássico do autista, que não olha nos olhos. Ali é uma forma de que ele não tá se comunicando em plenitude. Mas, respondendo objetivamente, por si só, o diagnóstico, o juiz ele já vai presumir que ali vem, porque no próprio laudo, o médico já descreve quais são as terapias necessárias que aquela criança precisa se inserir. Então, de cara, já vai ter esse aumento de gasto, certo? Qual é o diferencial? Por exemplo, dentro do espectro, existem as comorbidades associadas. Então, a minha filha, ela está classificada no nível de suporte leve. Em breves linhas, os níveis de suporte do autismo são leve, moderado e severo. Então, quanto mais você avança no caminho do severo, mais essa pessoa autista precisa de suporte para as atividades mais comuns da vida. Então, Sim. aquele autista que não verbaliza, que não consegue realizar, por exemplo, comer sozinho, certo? Então, ele está classificado, muito provavelmente, no nível de suporte severo. Ele precisa, para ir fazer as necessidades fisiológicas, ele precisa de suporte. Comer precisa de suporte, se locomover precisa de suporte. Então, essas comorbidades associadas é que podem fazer o diferencial. Exemplificando o caso da minha filha. Elas têm, além do autismo, ela tem o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e ela tem também o TEPAC, que é o transtorno do processamento auditivo central. Então, por conta disso, ela precisa de terapias específicas para tratar essas comorbidades. Então, pode ser que um coleguinha dela do lado, diagnosticado também com transtorno do espectro do autismo, nível de suporte leve, tal qual ela, não tenha essas comorbidades, mas tenha, por exemplo, uma hipersensibilidade tátil e não consiga vestir qualquer tipo de roupa. Tem tecidos que ele não consegue, porque se ele vestir, ele, pô, é insuportável para ele. Imagina aquela roupa que às vezes a gente veste e incomoda. Sim, sim, sim. Imagina isso hipersensibilizado. Então, respondendo, presume-se de cara, por conta do laudo, que já vai ter um acréscimo de terapias, e o plus é, se essas especificidades existirem, elas precisam constarem também desse laudo. Precisam ser demonstradas documentalmente. Mas, olha, ele vai ter um gasto, além desse padrão aqui das terapias, ele vai ter um gasto com roupa. Por quê? Porque ele só consegue vestir tal material. E o orçamento para ele só vestir tal material é esse. Então, tal qual a gente faz, você faz as planilhas Sim. para demonstrar os gastos da criança, né, típica, uma neurotípica
também vai ser feito, só que você vai encaixando as especificidades. Por que isso precisa ficar bem demonstrado, Rosa, quem vai nos assistir? Porque se nós deixarmos só o básico do laudo, vou juntar o laudo aqui, o juiz já vai fixar um pensionamento diferente. Ok, mas isso pode acabar caindo na regra geral do sarrafo daquele juízo para toda e qualquer criança autista. Então, ele pode criar um padrão decisório local na vara e dizer, olha, chegou criança autista, nível de suporte leve, eu vou fixar na baliza com, né, necessidade e possibilidade, vai ser mais ou menos tanto. E ponto final. Se você não demonstrar botar lá, olha bem aqui na planilha, tem um plusinho a mais, não tem só a ciência aba que ele está pedindo, as terapias padrões, como fono, né, como você disse que a mãezinha falou para você, fono, psicopedagoga, TO, isso aí é o básico, né? Normalmente todos têm esse encaminhamento, né? Fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, psicólogo. Mas em algumas situações, por exemplo, depois de 3 anos de terapia, nossa filha agora foi inserida a psicomotricista. Então são essas questões, né, que precisam ser bem pontuadas e demonstradas, e aí você demonstra isso documentalmente, através, né, dos laudos médicos, para que o juízo fixe cada vez mais, né, diferencie e fixe um pensionamento respeitando as especificidades. Porque você pode, Rosa, inclusive, provavelmente vai chegar na sua experiência laboral um dia, uma família ou uma mãe representando 2 filhos autistas. E aí, os 2 podem ter necessidades diferenciadas que você precisa fazer uma planilha de gastos para um e uma planilha de gastos para outro. Isso, olha só, interessantíssimo. Então, a questão do nível é essencial, né? O nível que você falou, que a criança, né, se encontra ali. Então, diante dessa sua fala, Elton, a questão da revisão da pensão também é bem importante. A gente falar aqui, né? A mãezinha ali, eu digo mãe porque é o mais comum, a gente sabe, a gente sempre está ressaltando isso aqui no nosso podcast. O mais comum é a mãe representar a criança, ou seja, mesmo que seja guarda compartilhada, o lado de referência na casa da mãe. Então, se essa mãe ali, ela conseguir demonstrar que houve um diagnóstico de autismo, ou que houve uma descoberta em relação a esses níveis, que, como você disse, foi ali piorando a situação, né, daquela criança, né, ela poderá pedir, então, uma revisão de pensão, não é isso? Perfeito, perfeito, Rosa. Inclusive, não é incomum Sim. o ajuizamento da ação enquanto o diagnóstico está sendo fechado. Né? Então, o Código Civil, lá no 1699, nos é bem claro que sempre que houver uma alteração, né, na necessidade ou na possibilidade, esse valor pode ser rediscutido judicialmente ou para aumentar ou para diminuir. Então, imaginemos, né, essa mãe que lhe procurou, ajuizou a ação agora, com o diagnóstico que ela tem lá. Começaram as terapias e na consulta seguinte, o processo ainda está em trâmite, na consulta seguinte, o neuromédico vai dizer, olha, nós vamos precisar inserir esse ou aquele tratamento. Isso vai demandar um gasto. Então, esse valor que já foi fixado, seja ele provisório, ou seja ele já definitivo, pode ser revisado. Mas, olha, a necessidade aqui aumentou, por conta da inserção de outras terapias, de medicamentos. Não é incomum também, por conta de algumas comorbidades, haver inserção nesse tratamento, haver inserção de tratamento medicamentoso, farmacológico. Ela não começou, quando ela começou o tratamento, com fármaco, mas hoje ela já faz uso de medicamento para tratar especificamente do TDAH. Então, imaginemos, aqui nós temos um gasto mensal com medicação. Chegou uma medicação nova, inclusive na próxima consulta agora, no mês que vem, nós já vamos conversar com a neuro para ver sobre essa. É uma medicação nova, que já estava funcionando muito bem para o TDAH nos Estados Unidos há muitos anos, e o Brasil finalmente incorporou, a Anvisa autorizou. É bem mais cara, mas, em compensação, os efeitos dessa medicação são bem melhores e menos nocivos. A gente sabe que toda medicação tem seus efeitos colaterais, né? Então, essa nova medicação, ela já é comprovadamente bem
com bem menos efeitos colaterais do que a atual. E mais Então, eficaz. mais eficaz. Então, isso seria o quê? Um caso de se revisar. Olha, o gasto com medicação aumentou. E aí você vai demonstrar, né? Sim. Para fugir daquela, dizer, mas se é o mesmo efeito, para que você vai pagar mais caro? Não, não é o mesmo efeito. Tá aqui. Você demonstra e vai buscar aumentar o valor dessa pensão. Certo. Inclusive, dentro da própria ação de alimentos, entre a fixação dos provisórios e do definitivos, já pode haver essa diferença, né? Como você disse, ao longo do processo, Isso. conhecer os diagnósticos. Elton, você falou uma fala que me chamou a atenção em relação à mãe que possa estar representando 2 filhos autistas. O que você quis dizer com isso? Tem alguma questão genética? E aqui eu aproveito e te pergunto, já que o nosso podcast também, ele, como você viu a introdução, a gente também analisa e pretende trazer profissionais da área de psicologia, já que a gente faz psicologia também, e eu entendo muitos assuntos correlacionados. Eu acho que a família conversa muito com a psicologia e deve ser assim. A gente tem observado, né, eu não sei você, mas esses diagnósticos, por exemplo, de TDAH, eles têm sido muito comum na psicologia, e muitas mães dizem, doutora, eu queria ouvir outra pessoa, eu queria ouvir outro profissional, eu não, enfim, existe até aquela dificuldade da aceitação, porque meio que Sim. banalizou, né? E aqui nenhuma crítica, Deus me livre, eu só queria assim que a gente já passasse, você precisou ouvir outros profissionais, como é que você está enxergando também essa questão do diagnóstico, a evolução do conhecimento, porque a gente sabe que toda ciência evolui, né? Então, às vezes ela começa ali não entendendo muito bem, e depois ela vai evoluindo e vai conhecendo cada vez melhor, né? Aquele transtorno, ou no caso o autismo aqui que a gente está falando, ou o TDAH, que sua filha também tem. Quando ela ainda estava, acho que na fase do infantil, a escola sinalizou, e aí, obviamente, até por desconhecimento, a escola sinalizou que ela estava dispersa em sala de aula. Né? E nós começamos a investigação, tanto que ela teve o diagnóstico de TDAH anterior ao de autismo. Então, nós fizemos uma série, procuramos vários profissionais, tá? Mudamos de pediatra, pediatra da época dela tinha aquela perspectiva de que é muito comum, né, que toda criança tem seu tempo, vamos esperar que vai dar certo, né? Tenha calma. E nós mudamos de pediatra e passamos por alguns neuropediatras. 2 deles tinham também uma perspectiva diferenciada, que não tinham um olhar ainda tão voltado para a questão do autismo. Mas nós conseguimos, através de muito buscar, chegamos até. Isso também é um ponto crítico, Rosa, que é ainda a falta de acesso a bons profissionais. Tá? Nós, graças a Deus, né, nós aqui, você também, nós fazemos parte, por assim dizer, de pessoas, né, que têm condição de, se precisar, graças a Deus, procurar profissionais gabaritados e, infelizmente, por que eu digo infelizmente? Porque pela questão do acesso. Os melhores profissionais hoje não estão nem nos planos de saúde, tá? Você não consegue encontrar os melhores neuropediatras do Piauí, não são credenciados por nenhum plano. Os Sim. melhores psicólogos do Piauí não são credenciados, né, pelos planos. Então, é um mundo que ainda é pouco acesso. Então, imaginemos isso nas cidades pequenas, na rede pública. Então, Isso. eu tenho notícias de que se espera um ano em alguns locais para uma consulta com o neuro. Olha só. Quando a gente fala de autismo, um ano pode fazer muita diferença na vida dessa criança. É um ano que ela está sem terapia, é um ano que ela está sem possibilidade de melhorar. É preciso ficar bem claro que o autismo ele não tem cura. Tá? O que se Uhum. busca com os tratamentos é melhorar a qualidade de vida do autista. E tudo Por isso exemplo, impacta, né, nos direitos da criança, né, que nós estamos tá? falando aqui. Por isso que eu quis fazer essa pergunta. Isso, impacto no direito. Então, o que é que esses pais devem buscar? Se cercar de profissionais
reconhecidamente competentes, exatamente para evitarmos essa questão da banalização. Então, fechou o diagnóstico, desconfie, premissa, desconfie de um profissional que na primeira consulta, ou seja, ele nunca viu seu filho, Isso. você nunca levou nenhum exame. Quando nós fomos para os neuros, a Mariana tinha passado por uma série, eu não digo exames clínicos necessariamente, mas por uma série de testes. Hoje tem alguns protocolos de teste para você buscar o diagnóstico. Então, ela passou por todos os possíveis e imagináveis. Então, a gente levava uma pasta assim, desse tamanho, para você dar o que a gente ia. Sim, Né? sim. É diferente de você chegar na primeira consulta com o seu filho, sem nenhum um teste, sem nenhum exame, o profissional olhar e dizer, aqui realmente é, é É. autista, e pode voltar para casa com esse diagnóstico, eu já preencher para você. Desconfie. E pior que tem, Obviamente, viu, amigo? Pior que tem, tem. A gente tem. sabe, né, que eu já vi situações, por isso que eu fiquei impressionada em algumas situações, por isso que eu falei isso, porque eu já vi relatos de mães, né, de amigas da minha filha, né, dizendo isso, que chegou lá, olhou para o filho, olha, tem. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, e o objetivo do nosso podcast aqui é exatamente esse, é a gente trazer todas essas informações, você sempre se prevenir, sempre, né, buscar conhecimentos, porque quando se trata da saúde, né, da gente e dos filhos da gente, a gente tem que ter uma maior cautela possível, né, no que tange, Sim, até porque, né, um diagnóstico fechado, ele ali na sua vida, né, enfim, vai mudar tudo, não é? Mudar na sua sim. família, na sua vida, você que passa, que vive, não é, Elton? Então, um diagnóstico errado é assim, terrível, né, em todos os aspectos. Elton, então, assim, em relação ao tempo de pensionamento, né? Por exemplo, a gente sabe que no caso da criança maior de idade, a gente sabe que tem ali os casos excepcionais que ela pode continuar recebendo pensão. Então, no caso de uma criança autista, né, eu pergunto nas duas situações. Primeiro, né, se quando o juiz fixar ali é por tempo indeterminado, já que você nos informou que não tem cura, né, o autismo. Segundo, se poderia existir uma revisão, né, numa situação de que o pai observe que houve uma diferença, né, se existe essa diferença, na verdade, de um mais grave para um mais leve, isso poderia ocasionar essa revisão, então eu acho que isso é bem importante a gente saber. Perfeito, Laura. Como nós sabemos, nós que eu digo, nós do mundo jurídico, né, Sim, uma pensão alimentícia fixada judicialmente, ela precisa, para ela deixar de ser paga, ela precisa passar por todo um procedimento, né, de desobrigar esse pagador dessa obrigação, com perdão da redundância, ou seja, ele precisa ser exonerado dessa obrigação. sim, E para que isso aconteça, aquele que recebe, no caso aqui do nosso bate-papo, do nosso podcast, né, fazendo reporte para a criança autista, ela vai ser chamada. E aí ela já vai, não vai, perdão, não vai ser mais criança, ela vai ser já um adulto, né, já completar seus 18 anos. Já aconteceu? Já. Na minha vivência já aconteceu do pai buscar, dizer, olha, já completou 18 anos, eu vou ajuizar a exoneração para se desobrigar. E aí, quando chama esse adulto autista, ele vai demonstrar que ele, mesmo atingindo a maioridade, não reúne condições de prover o seu próprio sustento. E aí, obviamente, quanto mais severo o grau desse autista, de suporte, maiores são as chances dele não, infelizmente, conseguir prover o seu próprio sustento. Então, imaginemos um autista que foi diagnosticado criança com um nível de suporte muito severo, aquele que realmente precisa do auxílio da hora que acorda à hora que vai dormir para todas as atividades diárias da sua vida. sim, Eu não vou sim, entrar nem no mérito do quão é desumano um pai tentar se exonerar dessa obrigação, uhum, né? Porque ele é sim, sabedor da situação do filho dele. Mas ele pode, a lei permite, ele tem o direito de buscar. Mas certamente ele não vai conseguir se certo, exonerar dessa obrigação. Por quê? Porque vai ficar demonstrado no processo, você trabalha com isso, você já venceu muito isso,
que aquele que recebe a pensão não reúne a menor condição de prover o seu próprio sustento. Sim. Então, a obrigação, os pais continuarão obrigados, ou seja, aquele que tem uma pensão judicialmente fixada vai continuar pagando. Talvez, Ozzy, aí a gente sabe que isso existe também, ele consiga uma minoração, uma redução, porque isso também a gente precisa explicar que isso é possível. Por quê? Porque, como a lei permite, se a situação de quem paga ou de quem recebe muda, isso pode ser alterado. Então, imaginemos, por exemplo, olha que interessante, que esse pai, que pagou pensão a vida toda, descobre que ele também é autista. Realmente. Tá? Eu, vou, eu conheço algumas pessoas que, depois do diagnóstico do filho, procuraram e foram diagnosticadas. Eu conheço algumas que não vão procurar porque não querem ser diagnosticadas, mas elas sabem que são porque elas dizem, olha, eu me vejo dele. Né? Sim. Uhum. Então, assim, então imaginemos que esse pai adulto busca e tem um diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista. E por conta disso, ele também vai começar a ter gastos com o seu próprio tratamento. A Sim. gente sabe que isso é um motivo para que ele busque revisar. E se esses gastos que ele passou a ter depois do seu próprio diagnóstico onerarem demais a sua capacidade financeira, é uma possibilidade real de que ele consiga diminuir o valor desse pensionamento. Excelente. Mas, em breves linhas, é isso, né? Como você sabe, precisa demonstrar, né, que esse que recebe, e aí só para deixar aquela máxima, né, da presunção deixa de existir, enquanto criança e adolescente, até os 18 incompletos, ele não precisa provar que precisa, né, demonstrar que precisa do sustento dos pais, ele só tem que dizer, como a gente até brinca, né, o tamanho dessa necessidade, de quanto é que ele precisa, mas a partir dos 18 essa presunção deixa de existir. Então ele vai ter que demonstrar, e aí se o pai ajuizar a exoneração, ele vai ter que demonstrar no processo que ainda precisa. Então, em termos bem práticos, quanto mais elevado, mais severo esse nível de suporte, menores as chances são de conseguir mexer no valor dessa pensão. Isso é uma realidade. E eu acho que alguns colegas devem estar se perguntando sobre, e aí pode ficar bem à vontade se você não for assim da sua área de atuação, ou você, mas eu acredito que pela sua vivência, você com certeza deve saber responder, mas fique bem à vontade. No que tange, assim, a questão do benefício, se tem algum benefício a nível, né, social, né, do Estado, como LOAS, por exemplo, e as pessoas Sim, devem estar se perguntando se a pessoa autista ela pode também ser curatelada, né, porque a gente pode entender assim, ora, se ela está impossibilitada totalmente para o trabalho, entraria-se com uma curatela, né? Porque a gente sabe, inclusive, que somente através de um processo judicial a pessoa ela poderá ser declarada incapaz. Então, acho que é bom a gente também trazer essas considerações, né, para ficar bem claro, porque cada caso é um caso, né? E eu confesso que eu sou a defensoria tem como atribuição, né, o exercício da curatela em todas as situações de ações de interdições, curatelas, inclusive com o outro lado sendo advogado particular. E eu não pego muito realmente situações de crianças autistas, né, de pessoas autistas. E até uma pergunta, uma dúvida minha também. perfeito. De um modo geral, existe, né, através do uso, o BPC, o benefício de prestação continuada, tá? E aí é o mesmo parâmetro para qualquer outra pessoa que vá aquela renda lá de um quarto salário mínimo, com algumas exceções, tá? Sim. Eu vou falar em linhas gerais, porque realmente eu não sou, não atuo na área previdenciária, mas isso aí eu tenho certeza que existe, tá? É possível, independentemente. Normalmente é concedido administrativamente quando o nível de suporte é mais severo. Então, aquele Uhum. autista, aquela pessoa autista com um nível de suporte mais leve, ou como a gente costuma dizer, nem parece autista, né? Você Sim. olha, tem aquele costume, não é possível, olha para essa criança, não tem nada de autista. Ainda na cabeça aquele estereótipo, né, do autista que se balançava, que tinha, né, Sim. mas enfim. Então, normalmente,
o INSS, as notícias que eu tenho é que ele indefere para essas, apesar de a lei berenice ser bem clara, que a pessoa autista, ela é pessoa deficiente, pessoa com deficiência para nos termos legais, ou seja, só por isso já seria um caso de inserção, só precisaria comprovar a questão da renda, mas a notícia que eu tenho é que em alguns casos o INSS indefere por conta ele entende que aquela pessoa, apesar de ser autista, ela não está incapacitada, tá? Mas existe o DPC-LOAS, né, para as pessoas autistas, e se ela realmente não for demonstrar essa incapacidade para a atividade laboral, ou seja, para prover o seu próprio sustento, aí sim, ela pode perfeitamente, né, ser submetida à curatela, como você bem pontuou. Né? E aí, normalmente, é pai ou mãe quem curatelam, né, a pessoa. Nós temos alguns casos lá em Caxias, inclusive, tá, de curatela de filhos autistas, né, exatamente para poder administrar, né, o BPC-LOAS, para ter alguém que responda legalmente nas questões previdenciárias, né, para administrar esse BPC-LOAS, que é um dos pré-requisitos, é ter alguém, né, que o incapaz tem alguém, relativamente capaz, tem alguém para, né, gerenciar, administrar suas questões negociais e patrimoniais, e aí o benefício previdenciário se encaixa perfeitamente. Tem uma questão interessante, quando a gente fala dessa parte, né, assistencial, que é a tomada de decisão apoiada. Tem um instituto recente, que veio com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015, e trouxe a possibilidade, diferentemente da curatela, que eu vou falar em breves, diferentemente da curatela, que é alguém, né, normalmente o pai ou a mãe, ou o filho, quando essa pessoa idosa, que busca o judiciário para curatelar, o termo ainda no CPC ainda é, entre aspas, feio, que lá no CPC ainda fala em interdição, né? Mas hoje a gente tenta afastar esse termo, mais processualmente da interdição, mas, diferentemente da curatela, onde alguém busca curatelar o terceiro, a tomada de decisão apoiada é a própria pessoa incapaz que busca o judiciário. Né? Indica os apoiadores. Isso, né? Indica os apoiadores e tal. E, na mesma perspectiva, é um instituto protetivo que também só pode ser discutido nesse termo de apoio questões negociais e patrimoniais. E não é para ser representado, diferentemente da curatela, que o curador representa o curatelado, na tomada de decisão apoiada, os apoiadores servem para auxiliar exatamente nessas questões. Então, nós tivemos alguns casos interessantes, dois que eu me lembro, de pessoas autistas que elegeram os pais, os próprios pais, como apoiadores, para ajudá-lo a escolher, por exemplo, que instituição estudar. Olha que interessante. Quando ele fosse buscar a graduação, que os pais, né, ajudassem nessa escolha. Inclusive, a tomada de decisão, ela tem um prazo, não é? Outra pessoa que pede, ela indica um prazo, isso, não é isso? No termo de apoio, e aí você tem que ficar revisando, né, aquele prazo, se realmente... e aí pode acontecer, Elton, para a gente fechar esse tema da revisão, de uma pessoa, né, na situação que você colocou, receber o LOAS, ela ser maior de idade, mas ainda assim não ser suficiente para arcar com suas despesas, os seus tratamentos, e esse pai ter que pagar a pensão sim, porque a primeira pergunta que vai surgir, eu tenho certeza, para a gente é isso, e se ele receber o benefício? Mesmo assim, eu tenho que pagar a pensão? Porque isso acontece também normalmente com, né, com pessoas que não são autistas e são maiores de idade, têm transtornos e precisam do LOAS, e esses pais querem se eximir de pagar totalmente a pensão. Então, daí a importância dessa prova das necessidades, detalhar, né, o nível, o que essa pessoa, no caso que já vai ser maior, mas o que ela gasta, os tratamentos, não é isso? Perfeito. São institutos de natureza jurídica distintas. A pensão alimentícia do BPC. O BPC é assistencial, a pensão alimentícia decorrente da obrigação, né, parental. Né, até os 18 do poder familiar, depois precisa da solidariedade. Mas, de qualquer forma, são institutos distintos. Então, são passíveis de acumulação, sem problema algum. Qual é a observância que quem vai receber tem que ter? Se o valor dessa pensão não vai fazer com que a renda familiar dele passe do corte do critério do
do Boas. critério previdenciário, LOAS, né, que é um quarto salário mínimo. Sim. Se isso acontecer, aí a pensão, por incrível que pareça, que para mim, né, que uma opinião minha, parece uma coisa esdrúxula, né, que deveria ser revista, não deveria atrapalhar de forma alguma. Ah, você recebe a pessoa LOAS, e tem alguma outra renda, essa renda é o quê? Pensionamento alimentar? Então não tem problema algum. Mas Sim. a realidade é que pode, de fato, atrapalhar. Então, cabe fazer essa baliza. Se o, tem gente que prefere, eu faço uma analogia com aquela questão que muita gente já passou por isso. Você lembra daquela época das empregadas domésticas, né? Elas diziam, não, eu não quero assinar minha carteira, porque se eu assinar eu vou perder meu Bolsa benefício. Família. Então, Isso. assim, a pessoa vai balizar, tá? Se aquele pai, aquele pagador, a gente fala o pai, né? Sempre vou deixar isso claro, porque normalmente é isso que acontece, né? O filho em desfavor do pai, porque... E outro ponto interessante, que eu lembrei, nesse mundo do autismo, é impressionante, eu até fiz uma postagem um dia desse. Eu, graças a Deus e pelas circunstâncias da vida, eu sou um pai presente, conheço muitos que são, mas os números não são favoráveis nesse sentido. Tá? É, inclusive, uma causa de muitos divórcios, é o diagnóstico, principalmente quando esse suporte da criança, né, ela necessita de muito apoio, de muito suporte. Então, não é raro os pais pularem fora do barco, né, deixarem as mães sozinhas. Então, por isso que na maioria, é uma regra quase que geral, né? Cabe Sim. exceções, mas aí normalmente é o pai. Então, se esse pai que vai pagar a pensão for realmente bem superior ao BPC Loas, você abre mão do BPC Loas e vai ficar com o pensionamento. Mas se Uhum. disser, não, busca encaixar, né? Ver qual é o valor que encaixa para não atrapalhar. Mas, respondendo objetivamente, é possível perfeitamente acumular, tá? Eu já escutei muito esse argumento de defesa dos pais. Ah, Isso. mas ele já recebe o benefício assistencial. Isso. Por Então, isso que eu quis perguntar, porque para a gente deixar bem claro a possibilidade, e realmente eu não concordo com essa questão, né, de atrapalhar, como você diz, devia ser totalmente independente, até pelas finalidades, né, isso. e até porque a pensão ela já tem um parâmetro de fixação, né, e esse parâmetro é pela possibilidade e necessidade, então a possibilidade ela tem a ver com aquele que vai pagar, independentemente do Estado, né? Então, assim, é um assunto polêmico, de fato, mas foi excelente a gente esclarecer aqui. E, Elton, você tocou no assunto de convivência e de guarda, né, das crianças, de criança autista, a gente adentra já, porque, de fato, na minha concepção, são as ações mais difíceis, que envolvem, né, direito das famílias, e eu também tenho uma situação prática dessa mesma mãe em relação à convivência com a criança. Então, se já é complicado os pais administrarem o pós, né, o pós-término, sem situações dessa natureza, né, de que a gente sabe, nós não podemos romantizar nada, a gente sabe o quanto é difícil criar um filho, né, com tantas é, é, atividades, né, que a gente tem que, Sim. atenção, questão, assim, que a Elton colocou aqui, e a gente sabe o quanto que deve ser difícil, né, e com certeza tem muitas mães que se sentem sobrecarregadas, e ao final do relacionamento, elas que ficam ali com tudo para arcar. E aí, antes de adentrar na questão da convivência, eu quero te perguntar sobre a pensão para esse cônjuge de mãe autista. Essas mulheres que, por vezes, elas já naturalmente, ao final da relação, se dedicam aos filhos, renunciam ao trabalho, renunciam às suas profissões, aos seus estudos, e aí a gente fala da questão, né, do trabalho invisível. Então, o que dirá Perfeito. na criança autista, que vai demandar muito mais, né? Vai demandar a ida a muito mais profissionais. Quando essa mãe não tem condições, como você colocou, ainda é pior, tem que estar indo lá sempre, marcando consulta, questão, enfim, é uma infinidade de coisas que você vai saber falar bem melhor do que eu. Ou seja, Perfeito. a pergunta: a mãe tem direito a uma pensão, mãe de autista? E quais são Perfeito. os critérios para fixação, se são os mesmos que nós conhecemos, das mães, né, Isso. de filhos que não têm? Quando a gente fala de pensão para mãe autista, a gente, né, coloca entre aspas, obviamente a gente está falando de
pensão para Ex-cônjuge, ex-cônjuge, ex-companheiro, né? Ex-cônjuge, isso. ex-companheiro. Então, quando há essa dissolução, seja do casamento ou da convivência, enfim, a relação convivencial rompeu e existe uma relação parental, esse ex-cônjuge, normalmente a mulher, ele pleiteia pensionamento do ex-marido, né? E são institutos diferentes. Então, o filho vai receber pensão do pai e a ex-mulher vai receber pensão do ex-marido. Normalmente, tá, os critérios mais adotados são, né, os balizadores para fixar o valor, também vai ser analisado a necessidade e possibilidade, mas normalmente vai ser analisado a dependência econômica, né? Se essa mulher ela depende economicamente do marido, e aí quando a gente insere isso no contexto do autismo, e se esse, quanto mais, aí a gente sempre vai tocar nessa tecla, quanto mais severo for o nível de suporte, mais essa criança vai depender de cuidado. E quem é que provê esse cuidado? Normalmente é a mãe. Então é aquela mãe que abdicou a vida toda de tudo durante o casamento, né, para cuidar do filho. E aí, quando esse casamento acaba, ela vai buscar, obviamente, né, um pensionamento para ela, além de para o filho. Por quê? Porque ela vai continuar a mesma rotina dela, só que agora sozinha. Então, como você me pontuou, ela que vai para médico, ela que vai para as terapias, ela que cuida do filho no dia a dia em casa. Então, ela não tem como se inserir nesse mercado de trabalho. E é tudo isso que o juiz vai analisar. É um dos motivos para se estipular a pensão alimentícia para o ex-cônjuge é exatamente ter filhos que dependam exclusivamente dele. Aí o pai pode dizer, mas eu vou participar. Ok, você vai participar. Mas por mais que a guarda, a gente vai falar daqui a pouco, por mais que a guarda seja compartilhada e o regime convivencial seja bem amplo, mas não é o dia a dia. Eu não, pelo menos eu não conheço, na minha realidade de 18 anos de tribunal, algum pai que participe de fato. Por mais que ele participe, por mais que ele conviva 4 dias na semana com o filho, 5 dias, vai buscar, mas aquele dia a dia, aquela rotinazinha, é a mãe. Isso. Tá? Então, nada mais justo que ela, que abriu mão de carreira profissional, de estudar, para cuidar desse filho autista, que ela receba um pensionamento. E aí, Rosa, você sabe tão bem quanto eu, que, em regra, esse pensionamento para esse cônjuge é transitório, temporário. Né? Normalmente o juiz fixa um prazo. Ele leva em consideração idade, leva em consideração instrução. Né? Então, em termos práticos, quanto mais nova a ex-mulher, quanto mais instruída, quanto melhor o mercado de trabalho local, tudo isso o juiz tem que analisar. O mercado de trabalho de Teresina é diferente do mercado de trabalho de São Paulo para determinada profissão. Isso. Né? Então, isso tudo isso é analisado. E aí, o juiz fixa por um determinado tempo. É possível isso se estender? É possível essa mãe dessa criança autista continuar recebendo para sempre? Sim. Vai depender da situação do filho, do caso concreto. Então, se aquele filho for aquele que a gente falou lá atrás, que demanda a mãe do acordar ao dormir, ela não vai conseguir voltar para o mercado de trabalho. Ela não vai Isso. conseguir se sustentar nunca. Então, ela vai precisar do aporte financeiro desse ex. E aí eu trouxe, Rosa, um RESP de 2023, bem recente, da quarta turma, tá, de relatoria da ministra Isabel Galotti, o 2.213.769 da Bahia. E rapidinho eu disse o seguinte: os alimentos devidos entre ex-cônjuges, perdão, têm caráter excepcional e transitório. Perfeito. Salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação alimentar, tais como, ele só exemplificou: incapacidade laborativa, a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou adquirir autonomia financeira. Se encaixa como uma luva no caso de uma mãe que precisa cuidar do Isso. filho 24 horas. Então, temos práticos, o juiz fixou, por tempo determinado, 2 anos. Se na sentença já existe o termo, olha, terminado 2 anos, encerrou, não precisa revisar, não precisa exonerar, ok. Ela vai ter que ajuizar para continuar. Antes, ela vai estar, eu não continuo
sem condição. E aí isso pode ser por tempo indeterminado. E aí, Elton, a gente traz agora essa responsabilidade, né, do juiz que tem que fixar uma pensão numa situação dessa, porque são muitas coisas, né, para se analisar, são muitos pilares, são muitas situações, né, até fugiu aqui na minha cabeça o que eu queria falar, mas tem a realidade da mãe, tem o contexto laborativo, tem o contexto do diagnóstico, tem o tempo, tem a idade, tem também a questão do nível do autismo, tem também fatores como, por exemplo, às vezes o pai, eu digo sempre o pai, porque a gente já sempre reforça, mas numa situação em que o alimentante, por exemplo, ele pode dizer, olha, eu não vou pagar para a mãe, porque a criança ela já tem um suporte, ela passa o dia numa creche, e lá na creche eu já pago caro, e aí lá já tem psicopedagoga. Então, é uma situação que pode acontecer, né? Me veio Sim, aqui na cabeça, sim, porque é uma desculpa até numa situação de filho que não tem autismo. Então, olha, eu já gasto muito com essa criança aqui, por que que eu vou pagar para a mãe? A mãe não vai trabalhar porque não quer, porque a criança está na escola. E aí a importância, né, que, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, que essa criança ela precisa de fato ter todo esse suporte próximo a ela, né? Na sim. casa dela, com aquela pessoa ali, que aí eu quero trazer agora para ti, Elton, que vai servir de exemplo aqui, de ilustração, a situação que eu peguei dessa mãe, ela disse que a psicóloga ela sugeriu que, por hora, a criança não dormisse com o pai. E por quê? Porque a criança não queria, de jeito nenhum. Ela tinha 7 anos, então a criança não queria dormir com o pai. Só que o pai, ele não aceitava. Então a criança tinha, vamos dizer, surtos, né? Eu não sei se o termo é esse para autismo. Então, surtos, chorava, batia no pai, e o pai fazia era devolver, bater, né? O pai não aceitava, achava que era chilique da criança e queria e não e se afastou da criança. Ou eu fico com a criança pernoitando comigo, ou eu não fico mais com a criança. E aí, mamãe, tu te vira. E assim, foi uma situação assim tão impressionante que eu tive hoje, né, que eu fiquei a pensar, será se nessa situação não seria bom esse pai ficar com essa criança e saber lidar com isso, nem que fosse uma noite para que depois ele procurasse a psicóloga, ele entendesse como acolher o filho dele, ele entendesse como lidar com isso, o remédio que ele podia dar, enfim, o que ele pudesse fazer, nem que a criança sofresse ali um dia, mas que ele tem que aprender, porque o filho é dele também, né? E às vezes a gente sabe que o pai não dorme com a criança, então por que a angústia de muitas mães que nos procuram? Doutor, eu não quero que meu filho durma, porque o pai nunca dormiu com a criança. Não, mas ele vai ter que dormir, porque não dá para partir a criança no meio, ele vai ter que aprender a lidar com a criança, ele vai ter que aprender a trocar a fralda, ele vai ter... Então, assim, é uma comparação, talvez, né, que seja desproporcional, mas ela é uma comparação que existe, que aconteceu comigo, que eu, né, recebi essa pessoa, sabe, Elton? E aí eu queria te perguntar a tua opinião, que lida com isso todo dia. Então, a convivência, ela é muito difícil já naturalmente, inclusive numa situação dessa. Perfeito, Rosa. Tal qual uma criança típica, né, como você citou aí o caso, o que tem que ser preservado é o que é melhor para a criança ou para o adolescente, né? Essa é a premissa. Então, trazendo para o contexto do autismo. A depender do entendimento que esse pai tenha da situação, é que vai se analisar se essa convivência é benéfica ou não para a criança. Vou te dar um exemplo. Eu estava conversando com uma colega de São Paulo. Eu queria conversar contigo exatamente sobre essa temática da convivência. E ela me explicou a situação em breves linhas, eu vou trazer aqui para vocês. O pai relutou muito para aceitar o diagnóstico do filho. Por quê? Porque ele era um cara halterofilista, adepto do fisiculturismo, e ele idealizou um filho que a realidade da vida não trouxe para ele. Então, ele relutou para aceitar as particularidades, as nuances do filho dele que estava inserido no espectro. Então, ele
não queria fazer, quando o filho convivia com ele não dava os medicamentos, ele não queria fazer os tratamentos, ele queria moldar o filho de uma forma que ele entendia que era o correto para o filho dele. Então, nessa perspectiva, a convivência desse pai está sendo nociva para o filho, certo? Agora, se o pai está perfeito, entende o diagnóstico do filho, quais são as particularidades, beleza. É disso que ele precisa quando estiver comigo, assim, assim, assado. A criança vai a primeira vez, chora, esperneia e tal. Mas não foi porque o pai não fez, não deixou de cumprir algum protocolo que o filho precisa, mas sim porque o filho estranhou a situação. Me parece que nesse caso não seria razoável afastar essa convivência. E É o que eu se pensei também. insistir nela e buscar contornar de forma tal que essa situação seja resolvida. Ah, mas a criança não consegue dormir com o pai uma vez, ok. Vamos ver o que foi que aconteceu. Tá, achou o lugar estranho? Toda criança acha o lugar estranho. Exatamente. Pois ainda Tá? bem que eu orientei correto, Elton, porque eu falei exatamente nisso. Eu falei, olha, vamos pensar nas estratégias. Da mesma forma que a gente Isso. tem que ter estratégia para uma criança ficar com um pai que ela não tem costume, poxa, vamos ler um livro, a criança pega no sono, não é obrigada a contrariar. Não, meu filho, eu vou já lhe deixar. E o tempo vai passando, olha, vamos ver um filme, vai chegando o sono, vamos ler um livro, vamos jogar um joguinho, sem contrariar, né? Então, assim, eu pensei, vamos, assim, ao ponto que, se não estiver sendo risco para a criança, pelo Isso. contrário, é uma fase de adaptação, e as fases de adaptação, elas são difíceis, eu também não vejo por quê, né? Eu acho que, inclusive, o próprio pai, ele pode chegar num momento ali da noite que, se for uma situação insustentável, ele leve de volta a criança. Olha, eu tentei, mas vamos devagar, né? Amanhã eu tento de novo, ou depois de amanhã, ou depois de amanhã. Isso. Até E a você. criança, né, ele conquistar a Isso. confiança da E, criança é, e a criança se sentir segura ao lado dele. e aí você vai criando estratégias. Por exemplo, se o pernoite neste momento dessa relação está complicado, você muda. Não precisa ser o pernoite. Tá? Você fica com a criança até determinada hora da noite e vai deixar em casa. Isso vai acontecendo gradativamente. Então, a premissa é aquela que nós falamos. E aí serve, Hum. obviamente, quando a criança tem as particularidades relacionadas ao autismo, você tem quem vai conviver, independente de ser o pai, a mãe, o avô, o tio, o cuidador, tem que conhecer, entender essas particularidades e se amoldar a essas particularidades. Não é a criança que tem. Isso, inclusive, é uma regra geral, né? Não é a criança É, que tem que se adaptar às vontades dos adultos. São os adultos, obviamente, a gente está falando aqui de deixar a criança fazer o que quer, não é isso. isso, impondo limites, Mas claro. a gente está falando de uma parentalidade, ou seja, de uma criação saudável dos filhos, né? Isso. Obviamente, isso inclui por limites. Mas a gente está falando, se tem uma criança, vamos lá, trazendo aqui para o recorte do autismo, que tem uma criança que tem a hipersensibilidade auditiva. É o caso da minha filha, que final de ano melhorou agora, porque tem uma lei que proíbe fogos, mas mesmo assim ainda tem aqueles que burlam, a gente escuta ainda. Mas você imagine o sofrimento que é final de ano. Eu vi Tem que você até colocar, fazendo uma postagem sobre tem que isso. colocar abafador, fone por baixo, com música, é uma confusão. Sim. Se o pai sabe disso, e a criança, quando está com a mãe, só dorme com o abafadorzinho dela, por quê? Porque para ela é confortável. Quando vai conviver com o pai no pernoite, o pai diz, não, mas aqui não tem barulho, aqui é tranquilo, você não vai escutar nada. E não permite que a criança durma com o abafador, aí ele já não está se amoldando às necessidades da criança. E, Elton, e aí eu trago para você um tema polêmico, que é polêmico também sempre, que é a questão do descumprimento do dever, nem falo direito, do dever de convivência, porque direito a gente sabe que ambos têm, mas acho que é a pergunta que a gente mais escuta nesse contexto de convivência. Doutor, ele não está cumprindo o que o juiz colocou, ele não pega a criança no fim de semana, enfim, na criança autista. E aí a gente sabe que tem aquela velha frase, né, aquela decisão que foi emblemática da ministra Nancy Andrighi, que fala do dever de cuidado, né, que
que ambos têm esse dever de cuidado. Então, o que a gente conhece hoje de concreto, de medidas, é a imposição de multas, né? Porque nós não podemos obrigar pai e mãe a amar um filho. Mas você acha, e você já viu situações assim, casos práticos, Elton, nesse sentido de pai que realmente descumpre essa convivência? Porque assim, se a gente já vê a situação de sobrecarga, né, da mãe, num contexto de uma criança não autista, imagine uma criança autista. Então, essa mãe, pelo menos que me procurou, ela estava sobrecarregadíssima, ela Sim, não tinha mais vida, enfim, ela vivia para essa criança. E ela queria dividir as tarefas com o pai, né? E esse pai, ele estava nessa de, ou dorme ou eu me afasto. Então, assim, a gente via que era um pretexto mesmo para não conviver, para não ter trabalho, para não dividir as tarefas. E aí, você acha que é válido? Porque é um tema que eu confesso que eu não tenho, assim, eu não sou muito confortável para pedir multa pelo descumprimento da convivência. É como se a gente estivesse ali, né? Enfim, ou tu ama teu filho ou tu paga. É como se a gente estivesse obrigando esse amor através do dinheiro, né? O que é diferente de eu impor uma multa porque a pessoa não usa cinto de segurança, né? Então, é diferente. E aí eu queria te ouvir em relação a isso, que é uma pessoa que, além de viver isso, estuda muito o assunto e pode ter se deparado com decisões, nesse sentido. perfeito. Vamos lá. A imposição de multa, ela, se ela pode ter o caráter pedagógico, né, de compelir esse pai a repensar, mas nós temos que imaginar também que existem pais que não têm como pagar a multa. Então, Sim, você fixar uma multa de R$ 100, se ele puder pagar, ele vai pagar. Ah, mas o pai é rico, ele pode pagar R$ 10.000, como nós já vimos decisão, né? R$ 10.000 por descumprimento. Ele vai pagar. Por quê? Porque ele não quer conviver. Essa é a questão. é Tá? um prêmio para ele. Minha opinião, aqui, abstraindo a questão jurídica. Se analisar até que ponto é interessante para essa criança forçar esse pai a conviver com ela. E se a gente traz isso para o contexto de uma criança autista, esse convívio pode ser mais nocivo ainda. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Meu ponto de vista. Juridicamente falando, não sei se essa imposição de multa é o caminho mais correto. O meu trabalho do mestrado, ele é um modelo de gestão diferenciado que a gente vai implementar no segundo semestre, um projeto piloto em Caxias, que é a inserção de outros saberes nessa gestão de conflito, além da mediação. Então, a mediação é um instrumento interessante, super válido e necessário na gestão do conflito familiar. Mas em determinadas situações, os estudos mostram isso, tem outras questões que são mais interessantes de serem trabalhadas. Por exemplo, a educação parental. Tem pai que não sabe o que é ser pai. Então você vai, sente aqui, meu querido, nós vamos ensinar como é que um pai é pai. Tem questões que não são resolvidas na dissolução do casamento e transcendem para a relação parental. Você sabe muito bem disso. A psicologia vai entrar para ajudar nisso aí. Então, talvez uma educação, a gente vai inclusive inserir lá a oficina de parentalidade nesse projeto piloto, seja uma solução razoável e uma tentativa plausível, um bom que se colha bons frutos. A gente vai fazer esse projeto piloto de um ano e depois de um ano a gente vai ver o que é que aconteceu. Eu, pelo Sim. que eu estudei, pelo que eu trabalhei nesse mestrado, eu acredito que vai render bons frutos. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, eu não sei. Te confesso que eu não sei se essa imposição de multa, tá, é suficiente para fazer com que esse pai conviva. E até que ponto essa convivência forçada é boa para o filho. Em contrapartida, do outro lado da moeda, eu já escutei, ó, numa audiência de conciliação na vara, a mãe dizendo assim: olha, eu abro até mão de um parte da pensão se ele conviver com o filho, para eu ter um pouco de folga. É uma realidade? É uma realidade. Então,
Se esse pai não quer conviver, qual seria uma alternativa também viável? Bom, meu querido, você não quer conviver, não tem como lhe obrigar. Mas a gente vai descontar no seu bolso não em imposição de multa, mas em pensão alimentícia. Vai pagar a pensão tal qual que essa mãe consiga deixar alguém cuidando do seu filho, um cuidador, para ela ter, em algum momento dessa vida, porque ela também precisa, não são raros, tá? E é porque não são todos noticiados, de mães de crianças autistas que tiram a própria vida. Já tivemos alguns casos, no ano passado também. Porque você imagine, Rosa, o que é você passar 24 horas do seu dia sem sair de casa, porque seu filho precisa de você. Da hora que ele acorda, à hora que ele vai dormir, para todas as atividades. Então, essa pessoa acaba não tendo vida. Isso. Se esse outro co-obrigado, que é o pai ou a mãe, não participa, não tem. Tem que existisse uma lei que dissesse você tem que é obrigado por conta dessa lei. Que até existe, né? Mas, assim, não tem como materializar isso. Isso é inexequível do ponto de vista prático. Você não tem como compelir, não tem como pegar lá, a polícia pegar você lá, tá aqui, sentindo seu filho com vida. Isso. É o que eu respondo para mim, constituir isso. Infelizmente, isso é uma realidade. Então, o que é que você tem que fazer? Se a multa não atingir o caráter pedagógico, você pode até impor, o juiz pode até fixar uma multa por descumprimento. Mas se ele paga uma vez, duas vezes e continua descumprindo, já se viu que a multa não vai resolver. Ah, eu vou aumentar o valor da multa. Ele não vai pagar se ele não tiver dinheiro. Se ele tiver dinheiro, ele paga para não conviver. Para ele é mais interessante pagar a multa do que conviver. Então, tem que se começar a analisar até que ponto insistir nisso é legal. Isso. Deve-se buscar outros meios de desonerar, no sentido de melhorar a qualidade de vida dessa mãe em relação a esse filho. E não, sendo bem prático. Esquece esse cara, vai. Isso. É até melhor. Tem situações que eu digo, é melhor, né? A pessoa não quer ser pai, então é melhor você esquecer que ele tem um pai e o tempo vai se encarregar de trazer muitas, enfim, né, do castigo ou não, ou enfim, das consequências da escolha dele, que é não estar perto do filho, não conviver com o filho, e não usufruir né, da convivência do filho, e seja em que situação for, né, autista ou não, e que nós sabemos que é uma bênção ter um filho, né? E Elton, e já se encaminhando aqui para o final, para o nosso podcast, informações importantíssimas, só gratidão aqui. Você já até respondeu um pouco falando sobre o sistema de justiça familiar. Você já falou aí até de um projeto que vocês estão trazendo. Eu até imagino a resposta, né, se o sistema de justiça está preparado para as demandas envolvendo pessoas autistas, mas eu queria que você também respondesse algumas soluções, se você já tiver, como você vive isso, né? Se você já tem estudado algumas soluções que possam melhorar isso no âmbito, né, do sistema de justiça. Inclusive a capacitação de nós, profissionais, né, no acolhimento dessas pessoas, no conhecimento, por exemplo, na defensoria, que tem um primeiro atendimento, que é por onde vai chegar ali, ou vão chegar as pessoas, né, que cuidam dessas crianças, dessas pessoas. Perfeito. Bom, de cara eu já te respondo já te digo que a resposta é não, tá? Nosso sistema de justiça não está preparado. E quando eu digo sistema de justiça, é todo. Não é só o judiciário, não é só a defensoria, não é só a advocacia, tá? É o sistema de justiça como um todo, ele ainda não está preparado. Então, você tem casos aqui e ali, né, que a própria unidade se capacita, como no meu caso, que obviamente foi por uma circunstância da vida. Se minha filha não tivesse diagnosticada, eu provavelmente não teria estudado. A gente não estaria conversando sobre isso aqui. Tá? Mas o que é preciso? Capacitação institucional. Ou seja, as instituições que compõem o sistema de justiça precisam capacitar as pessoas que lá trabalham. Então, a Defensoria Pública, faz um recorte, né, para a sua área de atuação, a Defensoria Pública tem que capacitar as pessoas que trabalham, os defensores, os servidores, o pessoal do atendimento. O CNJ já lançou, tem uma cartilha que foi lançada, um protocolo de atendimento. Como é que o sistema deve atender
esse primeiro atendimento que você fala, né? Tem, Sim. tem um protocolo padrão. Se você procurar no CNJ, tem lá. Cartilha de atendimento às pessoas autistas. Já foi desenvolvido, foi feito um estudo desenvolvendo um protocolo padrão. Mas a gente precisa avançar. A gente precisa avançar e o caminho é capacitação. Hoje, quem mais se capacita são, por equipe, os advogados. Então, às vezes, os advogados, eles praticamente desenham nas peças para mostrar. Por quê? Porque a maioria dos juízos, eu estou sendo aqui, não tenho números, mas empiricamente falando, pelo diálogo que eu tenho com pessoas de todos os cantos do Brasil, Eu imagino. capacitação técnica não tem, institucional, tá? Nenhum tribunal faz isso. Então, o próximo passo é isso, é começar a dialogar sobre isso e trabalhar. Esse é, inclusive, um dos aportes lá da Comissão de Direitos Autistas, que eu faço parte da aba. A gente está trabalhando isso aí para, quem sabe, muito em breve, espero ter surpresas boas, a gente está trabalhando aí nos bastidores para começar isso lá no CNJ, discutir um protocolo, tá, de capacitação dos tribunais. E aí é um caminho, não tem outro, mas é capacitação. Então, se o advogado ele já se capacitou, ele vai começar a ensinar o juízo, quando ele for demandar, olha, magistrado, é por isso, é por aqui que você tem que ir. Lê isso aqui, estude aqui, tá aqui, o estudo é esse. Tá? Não tem outro caminho, não tem outro caminho. É capacitação. E aí, enquanto isso não está institucional, cabe a cada um de nós, né, buscar para melhorar a própria atividade. Excelente. Então, Elton, eu queria finalizar aqui, mais uma vez, te agradecendo. Eu sempre faço um apanhado geral ao final do que nós tratamos, então a gente conversou sobre o direito das famílias e o autismo, falamos de pensão alimentícia, guarda, direito de convivência, pensão para ex-cônjuge, mãe ou pai de autista, e falamos até um pouco sobre auxílios, né, acumulados com pensão, enfim, foi um bate-papo muito rico aqui. Queria dizer para você que está aqui nos ouvindo, qualquer dúvida você tiver para o Dr. Elton, mande aqui que a gente encaminha para ele. E siga o Dr. Elton no Instagram, ele tem conteúdos riquíssimos, faz lives, estamos lá juntos há muito tempo, né, Dr. Elton, na luta, no digital, porque a gente acredita que é um meio de comunicação e de propagação de conhecimentos, de informações valiosas como essa. O Dr. Elton é Elton Costa, o Ilustre, e só gratidão, doutor Elton, e fica à vontade aí para se despedir dos nossos ouvintes, seguidores. Rosa, primeiro eu queria te agradecer, dizer que é uma satisfação, tá? A gente já tem essa parceria aí de longa data, né? E é sempre, como eu te digo, você não convida, você intima, tá? Então, é realmente uma satisfação. E essa temática, que é o direito das famílias, que a gente vivencia no nosso dia a dia, nessa interface aí, nessa dobradinha com o autismo, que virou, né, junto com o direito das famílias, meu campo de estudo e minha paixão, né? Por conta, obviamente, da situação de família, mas também, né, pela questão do trabalho. Então, realmente, só te agradecer, tá? Dizer que foi uma satisfação imensa. Espero ter colaborado em alguma medida, espero que, né, quem nos assistir realmente goste, tá? E estou à disposição. Vai ser sempre uma satisfação dialogar sobre essa temática. E eu desejo muito sucesso no seu projeto, que possa fortalecer cada vez mais o sistema de justiça nesse tema, para que nós possamos, né, ter mais condições de lidar com essa demanda no nosso dia a dia e trazer um conforto e dignidade e os direitos dessa pessoa que nós, né, enfim, conversamos aqui em diversas situações. Então, muitíssimo obrigada. Pessoal, até a próxima. Estamos aqui. Qualquer dúvida é só mandar. Um abraço a todos.